Fala galera, acabamos de gravar mais um episódio aqui do Ubicast que ficou sensacional com a minha amiga Ana Maria aqui. O que você achou? Gente, experiência incrível. Obrigada, Will. É sempre muito bom estar com você aqui. E, gente, falamos um monte de coisa aqui, mas uma coisa muito importante é: não existe passagem barata. Mas para saber por quê, você vai ter que acompanhar. Show de bola. Bora pro episódio, roda a vinheta. Wait, hold up. Cal G. Yeah, I got a God, don't change, but it's easy. H-E-A-K to the second Cal level. G. Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ubicast. Uma honra, um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E é sempre bom, né, reconhecer e ver milhares de pessoas que comentam, que curtem. E espero de verdade que você, que de repente caiu de balão aqui ou a primeira vez que você está assistindo, se você não é inscrito ainda, clica no botãozinho que está aqui embaixo, se inscreve, é de graça, para você poder acompanhar o canal, ativa o sininho para você também receber as notificações de quando o próximo episódio for pro ar. E eu não poderia deixar, né, de pegar minha colinha aqui para apresentar do jeito que ela merece, uma grande amiga. Hoje, esse ano, a gente já teve alguns episódios incríveis aí, né, com alguns temas diversos, e hoje a gente vai falar de empreendedorismo, vai falar também de espiritualidade, vai falar de viagem, que é uma coisa que eu amo, né? Então, sem mais delongas, apresentar ela que tem 29 anos, é carioca, cristã, casada, carrega em sua trajetória a combinação de fé, visão, determinação, passagem sólida pelo mundo corporativo como ex-executiva da Shell. Peraí que o WhatsApp tá me trollando aqui. Desenvolveu uma mentalidade estratégica, disciplina, habilidade de lidar com pessoas e negócios de alto nível. Trocou o topo do mundo corporativo para desenhar experiências de luxo que transformam destinos memoráveis, inesquecíveis, e hoje é sócia da S2 Miles. Sua voz não para só no mundo dos negócios, ela é comunicadora também na Lagoinha Alphaville, conecta fé, propósito para impactar milhares de vidas. Com vocês, Ana Maria Camargo. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada, Shur, por receber a gente aqui também. É um prazer estar com você, Will, falando um pouquinho aí sobre tudo, né? Tanta coisa misturada, mas no final tudo se conecta. Show de bola, muito bom. Demorou um pouquinho para encaixar a agenda, mas foi maravilhoso, né? É bom que você conseguiu estar aqui com a gente. E para começar, né, de um jeito que eu gosto muito, um clichê do Ubicast, é perguntar: as pessoas já te conhecem, algumas que estão assistindo, que te acompanham, e com certeza estão orgulhosas de ver você aqui. Quem não te conhece acabou de, né, ouvir ali que eu li a sua bio, mas quem é a Ana na essência? Como você responderia? É mais do que um currículo, né? Primeiro vou pedir perdão que se estiver chiando aí, não é o áudio, é que eu sou carioca. Então vocês já sabem, né? Se estiver chiando, vocês já conhecem. Boa. E além de carioca, né? Eu sou uma pessoa muito ligada à mudança, né? A minha vida, eu passei me mudando. Eu já morei em 17 endereços diferentes na Uau. minha vida. Então, isso aí distribuído entre vários países, cidades, lugares. Então, a mudança sempre esteve muito presente na minha vida. E isso foi cada uma dessas experiências, cada um desses lugares, cada uma dessas pessoas que foram passando, e foram muitas pessoas, né? Porque foram muitos lugares, foram me ajudando a construir quem eu sou hoje. O que vocês estão vendo aí, o que vocês ouviram e estão vendo aqui hoje. Boa. Quantos países? Você falou 4, né? Mas quais foram? Singapura, Argentina, Estados Unidos e Brasil. Que inusitado, hein? Singapura, sabia que é um dos meus sonhos, né? Gente, Singapura é um lugar assim fantástico. Eu tenho a capa do meu... Não deixa eu mentir, no final eu mostro aqui. O fundo de tela do meu computador é o Marina Sands Bay, sabe? Aquele hotel com a borda infinita, piscina lá no topo. Famosíssimo. Foi lá? Não foi lá, né? Eu morei, assim, numa vida normal. Não, visitar, né? Tô perguntando, vai Não, que... na época eu fui por conta do trabalho do meu pai, na verdade. Boa. A gente foi mudar lá, ele estava trabalhando num projeto que era lá. E aí a gente foi morar, a gente tinha uma vida normal. Mas em Singapura, que é um lugar, assim, fantástico. Em tecnologia, em Imagino. cultura. É um lugar, assim, riquíssimo, vale a pena demais. Boa. E como que foi o seu início de trajetória, assim? Antes de morar em tantos países, dentro desse mercado, né, corporativo, Shell, e como que você começou a sua trajetória? Eu, na verdade, comecei cursando um curso super técnico, né? Entrei ali na engenharia química, que era algo extremamente específico. Nada a ver, né? Nada a ver. Quem conhece você hoje, assim, né? Acho que o pessoal nunca diria, né?
E aí eu entrei no curso, o curso não tinha nada a ver com o que eu queria. Uhum. E aí eu fui procurar outros cursos. E aí dentro da engenharia eu encontrei engenharia de produção, que me dava, né, um leque muito maior, que era o que eu queria. Comecei a me identificar mais com as disciplinas e tudo, mudei de curso. Uhum. Aí conversei com a coordenadora e tal. E aí eu fui me envolvendo também na vida da faculdade, fui me envolvendo em empresa júnior, fui me envolvendo em diretório acadêmico, enfim, fui diretora de campanha do diretório acadêmico, umas coisas assim, totalmente Legal. já dentro de comunicação, mas eu nem sabia que aquilo estava dentro de mim. Uhum. E aí, dali, eu fui fazendo vários estágios. A engenharia de produção ela é muito ampla, ela te dá muitas possibilidades. E em 2019, eu fui fazer um estágio fora do Brasil, numa empresa nos Estados Unidos. E lá eu fui alocada na área comercial, marketing e vendas. Aí foi o seu primeiro contato com o mundo comercial, teoricamente. Do comercial, sim. Os meus estágios anteriores tinham sido em outras áreas. Boa. Trade marketing, logística, RH, enfim, outras áreas. Aí o bichinho picou, né? O Esquece. bichinho do comercial me picou. E aí eu fui, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu Boa. quero estar nas mesas negociando bons negócios. Eu quero estar encontrando boas oportunidades. Eu quero estar me relacionando com pessoas e transformando isso em negócios. Boa. Eu falei, ótimo, é isso. Voltei para o Brasil, continuei o meu estágio nessa mesma empresa, porque eles tinham uma filial aqui no Brasil. E depois fui efetivada e algum tempo depois veio a oportunidade de ir para a Raízen em Shell, Brasil, né? Eu não entrei lá na área comercial, eu entrei, na verdade, numa área de inteligência de preços e que foi, assim, essencial para que eu entendesse que negócios têm muitas coisas por trás deles. Aham. Sentar numa mesa e fazer negócios, você precisa fazer uma construção de estratégia de preço, de inteligência de preço, entender alguns conceitos, entender o que é uma disposição a pagar de um cliente, entender o que é um processo de precificação. E tudo isso, né, vai construindo a sua caixinha de ferramentas ali Boa. para você fazer bons O negócios. que é essa inteligência de preço? A inteligência de preços é literalmente você construir uma arquitetura de preço. É como fazer uma arquitetura de uma casa. É fazer uma arquitetura de preço adequada para o seu negócio. Para isso, você precisa começar a entender, pelo menos, o que é a willingness to pay do seu cliente. Willingness to pay, para quem não fala inglês, Boa. é literalmente disposição a pagar Show. o cliente. Você acabou de falar ali. Que é das coisas que eu comentei, né? Uhum. Você tá sem o seu cliente, o seu público, isso para qualquer tipo de negócio, não só para passagem aérea. Boa. As companhias aéreas entenderam isso muito cedo e muito bem e aplicam isso há muitos anos. Uhum. É muito mais do que oferta e demanda. Oferta e demanda é só um dos aspectos da construção de preço, Tá. né? A disposição a pagar é entender que o seu cliente, ele tem uma disponibilidade, uma vontade de pagar por aquele produto e aquele serviço. Uhum. E se você precifica abaixo disso, você deixa dinheiro na mesa. A diferença entre o que você está cobrando e o que você poderia cobrar. Se você cobra acima disso, você perde o negócio todo. Boa. Então, se você não entende a disposição a pagar do seu cliente, você está sempre perdendo dinheiro. Vontade de pagar é um termo legal, né? Porque é meio que até... Como é que eu posso colocar? É um mito, mas é uma questão... Para quem trabalha com venda, fica sempre cheio de dedo com relação a isso, Sim. né? O preço De é tipo sempre assim, é uma das objeções que mais pegam, né? A parte do preço. E aí a pessoa fica, às vezes, até com receio, né? De chegar nessa parte do fechamento. Tem gente que não tem a postura ideal para um fechamento. E fica nessa do tipo, não quero incomodar ou não quero encher o saco do meu cliente. Depende se você trabalha com produto ou com serviço, mas tem pessoas que não se envolvem no mundo das vendas por esse mito. Ou eu tô cobrando demais, eu tô cobrando de menos, ele vai pedir desconto, você já vai dando o preço pensando que o cara vai pedir um desconto. Exato. Né? Então, é complexo. Então, por isso que é um conceito que é importante entender. Nunca dê desconto antes do cliente pedir também, né? Porque às vezes a Também. pessoa já chega abaixando o preço. Já chega, ó, custa 100, mas pra você eu faço 70. É. Às vezes o cara queria Fui com pagar essa cara. 120. Fui com essa cara, tipo, né? Tá louco, né? Não dá. Muito bom, muito bom. E aí, como que foi o gatilho que você teve? Porque você saiu do mundo corporativo para ir empreender, né? E aí falar um pouquinho depois mais também da sua agência. Mas como é que foi essa história? É realmente uma transição que ela não é fácil, ela não é abrupta, ela não, acho que nem deve ser, na verdade, abrupta.
É algo que você vai entendendo também se é o seu perfil, se é o seu momento, o que você quer, o que você está buscando com essa transição. Eu estava buscando fazer algo pelo qual eu era apaixonada a fazer, Uhum. algo que eu já sabia fazer e poderia transformar num negócio, algo que eu já sabia fazer bem, algo que eu já entendia, que eu gostava, e que eu poderia associar isso a uma flexibilidade na minha vida pessoal, Boa. a trazer isso para ter uma liberdade, né? Só gosto de falar de liberdade, eu acho uma palavra perigosa, mas Uhum. ter uma liberdade que antes eu não tinha e que eu gostaria de ter e que eu entendia que era o momento da minha vida para ter. Boa. Sensacional. Mas E aí, obviamente, você já tinha empreendido antes, não? Não, assim, tinha feito coisinhas, né, como adolescente, assim, coisas muito, muito pequenas, mas empreender de verdade, né, o jogo começar de verdade, não. Uhum. E durante um tempo eu fiz de forma paralela, né, foi um período super cansativo, um período, assim, desgastante, mas são os sacrifícios que você precisa fazer para chegar onde você quer. Boa. Se você quer ter os resultados que você nunca teve, você tem que fazer o que você nunca fez. Muito bom. Então, Essa frase aí essa frase eu acho ela fantástica. é de Albert Einstein, né? É loucura você fazer... Ela não é minha. Não, Eu só tem uso. tem uma frase que chega nesse ponto, que chega nessa conclusão do Albert Einstein, que ele fala que a insanidade é você fazer todos os dias as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Exato. Essa é a frase dele. Mas no final do a gente dia, adaptou. no final do dia é a mesma coisa, né? Chega nessa conclusão que tu falou aí. Exato. E como que você, nesse sentido, por que viagem, sabe? O que te levou a empreender nesse mercado? Eu cresci, né? Contei, né, pra você que eu cresci me mudando. Já e 4 países, 17 endereços. E naturalmente viajando também, né? Boa. Porque quase todas as mudanças eram uma viagem, porque eu mudava de cidade, eu mudava de estado, eu mudava de país. Então, e eu percebi que eu gostava. Eu falei, "Pô, eu gosto disso. Uhum. Eu gosto de ajudar outras pessoas a viajarem bem, eu gosto de contar para elas como é o destino e ajudar elas a conhecer os lugares que elas não conheceriam se elas pegassem e pesquisassem na internet. Uhum. E aí a gente foi estruturando, eu e meu marido, a gente foi entendendo que tinha oportunidade para a gente participar do sonho das pessoas, Boa. que tinha oportunidade para a gente trazer algo para as pessoas que elas não sabem fazer sozinhas ou que elas poderiam fazer melhor se elas fizessem junto com alguém que já foi lá e fez. Então, é isso. Muita gente me pergunta, pô, qual é a diferença, Ana, de eu viajar sozinho, eu entrar no Google e comprar uma passagem, ou eu contratar uma agência para me ajudar? E eu gosto de falar que é a diferença entre o comum e o extraordinário. Boa. Você pode viajar comum ou você pode viajar extraordinário. É o bom e inimigo do ótimo, né? Exatamente. E antes da gente entrar para S2 Miles de fato, o que você acha que você mais carregou e o seu ponto, sua fortaleza, assim, o seu principal legado, talvez, ou o ponto que você passou pela raiz em Shell ali, que você acha que você trouxe para a tua jornada empreendedora? Qual foi a principal habilidade ou característica? O que você... Acho que tem duas coisas muito importantes. Uma é, de fato, construir estratégias de diferenciação, que é exatamente o que eu posso oferecer que o outro ainda não saiba fazer sozinho. Porque é aí que você se diferencia. E aí entra toda a estratégia de precificação, toda a parte técnica, né? Uhum. E aí um outro aspecto é o aspecto relacionamental, que Boa. é como fazer negócios através de relacionamento. E isso eu não estou incentivando ninguém a ter relacionamentos falsos para fazer negócios. Muito pelo contrário. É você se interessar genuinamente pelo seu cliente a ponto de Boa. você entender o que ele precisa sem mesmo ele ter que te pedir. Até porque o cliente geralmente não sabe pedir o que ele precisa. Verdade. Isso é mais pura verdade. As pessoas não sabem nem o que elas querem até que você mostre para elas, em tese, né? Exato. Depende do cenário. Mas é genial isso, porque não existe como você, na verdade, gerar negócio sem ter o relacionamento. E aí as pessoas pecam nisso, né? Exato. E muito bom. E aí, fala um pouquinho mais da S2 Miles, né? O que você faz, né? Para as pessoas que não conhecem. É uma agência de viagem, mas é só uma agência? O que muda, né? Porque existem algumas por aí. Então, Exato. já pegando essa gancho da estratégia de diferenciação, conta para a turma como é que é.
A gente trabalha muito na parte de experiências customizadas. Então, a gente busca realmente entender ali o que aquele cliente ou aquele grupo de clientes está buscando, o que ele precisa, qual que é o orçamento dele, qual que é o tipo de viagem que ele gosta de fazer, o que a gente está tratando. E aí, nisso, a gente consegue ir, de fato, customizando, costurando junto com aquele cliente para ele aproveitar o máximo possível a experiência dele. Boa. A gente sabe que ninguém consegue passar tempo infinito viajando, se divertindo, ou que seja uma viagem de trabalho, você não vai ficar infinitamente nela. Ela tem início, ela tem meio, ela tem fim, e você precisa aproveitar ela ao máximo. Uhum. Se é uma viagem de trabalho, o meu foco é o quê? É a tua produtividade. Boa. É você conseguir ser o mais produtivo possível na sua viagem. Se a sua viagem é a lazer e você é uma pessoa de aventura, eu não sou, mas eu faço para você. Uhum. Então, a ideia é que a gente crie esse ecossistema personalizado para você. Perfeito. E você falou, ninguém consegue passar a vida viajando, mas quantas férias por ano é um bom número para ter? Fala aí. Quantas férias por ano? Vamos ajudar a galera a ter mais férias por ano. Uma só não dá. Não dá, gente. Ó, quem tem 30 dias de férias, vamos lá, né? Botar de maneira geral. Ana, eu tenho 30 dias de férias no ano e eu preciso usar esses 30 dias de maneira inteligente. Eu recomendo que você divida pelo menos em 3 períodos. Era o que eu fazia na época que eu tinha 30 dias. Eu dividia em 3 períodos. 3 de uma semaninha cada. Não, eu ótimo. fazia, na verdade, um período de 15 dias, que aí eu usava para fazer ou uma viagem maior ou para alguma questão pessoal, assim, que me exigisse mais tempo. Uhum. 10 dias para eu fazer algo mais curto, ou ter um tempo de descanso, um tempo de autoconhecimento, algum curso que eu queira fazer que exige um curso de curta duração, né? Uhum. Que exija uma dedicação exclusiva. E 5 diazinhos, assim, só para você, sabe, que você precisa falar, cara, eu preciso de 5 dias, que eu preciso Boa. cuidar as mulheres vão me entender. Que eu preciso cuidar do meu cabelo, eu preciso cuidar da minha pele, eu preciso fazer os meus exames, eu preciso, Boa. sabe, aqueles 5 dias úteis, né? Sim, Então, isso fecha aí os 30 dias. muito bom. 20, 10, 5. Perfeito. E em relação um pouco mais de aprofundando mais nas 2 maios, né? Como é que você cuida dessa questão? Sofisticação, detalhes, o que você traz, né, realmente, além de uma agência comum? A gente tem algumas estratégias, alguns métodos, na verdade, que a gente desenvolveu, que a gente chama de discoveries, para a gente poder justamente entender qual que é o teu perfil, para a gente fazer algo adequado para você. Então, a gente, por exemplo, atende muitos casais que vão fazer o Destination Wedding, que é quando você vai casar em outro lugar, Boa. ou para fazer lua de mel, ou os dois, eventualmente. Então, por exemplo, o Destination Wedding. Tá, qual que é o estilo desse casamento? São quantos convidados? Como que é o destino? O casal já foi nesse destino? Não foi? A família já foi? Todo mundo tem... É um destino que precisa passaporte? Todo mundo tem passaporte? É um destino que precisa de visto? Os convidados todos têm? Vai precisar de transfer? Ou cada um no destino vai ter seu próprio meio de transporte. Então, tudo isso são coisas que fazem parte. Aqui eu estou dando um dos milhões de exemplos Boa. que fazem parte desse discovery. Então, a gente tem algumas metodologias que a gente faz para poder ir direcionando, né? Como uma canaleta ali direciona a bola de boliche Sim. para não cair na vala. Total. A gente vai direcionando também o viajante para ele não cair na vala. Com certeza. Para ele chegar e fazer um strike na viagem dele. Top. E para fechar, assim, tem esse assunto, né? Mas tem alguma história, alguma coisa legal que você compartilha aí de alguém que você atendeu, ou alguma situação inusitada numa viagem? Olha, tem história de tudo quanto é tipo, né? Esse é o legal de trabalhar com viagem, que você sempre viaja com a pessoa, querendo ou não. Tem cliente que ele fala assim, não, eu só bebo um tipo de água. E eu quero essa água no meu transfer e no meu hotel. E do outro lado do Como mundo. assim, outro tipo de água? Outro pH? Não, uma marca de água específica. Ah, tá. Ele só toma uma marca de água específica. Não vou falar o nome, porque eu não vou fazer propaganda gratuita. Lógico. Mas ele só toma uma marca de água específica. Que doideira. E aí ele queria essa água no transfer dele, né, do aeroporto até os hotéis e tudo.
e no hotel. Então a gente falou, tá bom, seu pedido é uma ordem. A gente conseguiu do outro lado do mundo, que ele estava em outro país, em outro continente, a gente conseguiu providenciar isso para ele. Ele teve a água da marca que ele toma durante a viagem toda. Nossa, que doideira. Essa aí foi personalizada mesmo, né? Eu falo que Pegou é no colo. customizado. É, muito bom. E falando um pouquinho, né, transicionando essa parte da sua jornada de fé, né? Eu não sei exatamente há quanto tempo você tá nela, ou se desde sempre, que é melhor ainda. Mas, né, eu vejo o quanto você ama e se dedica demais ali, servindo, né, na igreja. Eu lembro que você ficou super feliz até com a Nádia, né, de estar dividindo com ela ali no último domingo. E o que você traz para os negócios? O que você acredita que, né, sua jornada espiritual te ensina e te traz para os negócios? Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão já, né? Isso foi muito bom, assim, eu sou muito grata a Deus, aos meus pais, por terem ali desde pequena, né? As EBDs da vida. Então, foi muito bom. E isso me ensinou, assim, alguns anos, já passei aí muita coisa na vida depois disso, né? Que você nascer num lar cristão não quer dizer nada, né? Se você Aham. não tiver uma vida consagrada ao Senhor. Boa. Mas duas coisas ficam muito claras para mim. Uma delas é que o Senhor vai na frente. E a Uhum. gente precisa confiar que Ele vai na frente. Porque se a gente não confia, significa que a gente não depende. Significa que a gente está retendo o controle na nossa mão. Então a gente Verdade. precisa confiar que o Senhor vai na frente, que Ele dá a direção, que Ele tira o inimigo do caminho, que não quer dizer que você não vai ter problema, mas que o fardo vai ser muito mais leve porque você não vai estar sozinho. Então, esse é o primeiro aspecto. E a segunda coisa é que a primícia precisa ser do Senhor. E a primícia é de tudo, Uhum. não só do seu salário ou dos seus ganhos, seu lucro, seu prolabore, mas de tudo, do seu dia, dos seus dons, dos seus talentos. Eu nasci falando, praticamente. Eu falei com 6 meses, eu já te contei. 6 meses, precoce, né? Precoce. Meu E eu Deus. falei papai, eu não falei mamãe. Minha mãe é arrasada com isso. Então, assim, eu nasci falando praticamente, eu não parei de falar até hoje, tô aqui hablando. Então, e o Senhor tem me trazido muito isso de primeiro você vai fazer pra mim, primeiro vai ser pra mim, primeiro vai ser Uhum. pro reino, pra expansão do reino. Então, os nossos dons, nossos talentos, os nossos negócios, a nossa família, as nossas finanças, Uhum. precisa ser do Senhor em primeiro lugar. A primícia é dele. Então, são duas coisas assim que vão ficando na minha cabeça que não é fácil, porque tem dia que você acorda e você quer controlar tudo, e você quer olhar todas as planilhas, e você quer atender todos os clientes, Uhum. e lembrar que fala, não, antes de eu atender qualquer cliente, o meu cliente é o Senhor. Na verdade, o meu cliente não, o meu Senhor é Deus, É isso. né? Então, Isso é fundamental, porque eu até por experiência tenho um hábito de toda semana, né? uhum, Ter um momento ali de entrega, consagração de todos os negócios, tudo que a gente vai fazer ao longo da semana legal. inteira, na segunda-feira pela manhã e todos os dias também, né? Devocionais que eu faço diariamente. E confesso que agora eu tô fazendo mais de um, né? Tô fazendo uns 2, 3 devocionais quase que simultaneamente. Às vezes é desafiador encaixar tudo isso na manhã. Sim. Então, se acordar uns minutos atrasado já Já complica. Mas, assim, o que é fundamental realmente é, pô, pelo menos um dos devocionais, né? A sua primícia mesmo, o seu início de dia tem que, cara, começar. Porque senão é uma bola de neve, né? Se você não faz, acordei atrasado, vou olhar o WhatsApp. Esquece. Se você olhar o Já WhatsApp, foi. se você olhar o WhatsApp é uma. Não tem fim, né? É uma coisa E que aí puxa a outra, aí você aparece uma outra começa. notificação, Você vê um BO ali, já muda seu dia já começa mal. aí sua cabeça já É. vai. Então é muito bom essa dica. E, Ana, tá incrível o papo. Vamos marcar uma parte 2, né? Tá Vamos, com sensacional. Mas, pra gente encerrar, qual que é o teu sonho? Meu sonho. Gente, isso é difícil, né? Você falar assim, seu sonho. Porque geralmente a pessoa não tem um sonho só. Eu tenho um montão de sonho. Isso é muito bom, né? A maioria das pessoas parou de sonhar, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas, assim, conta um que seja, pra inspirar alguém. O meu sonho, assim, é que, de fato, os meus negócios, né?
os negócios da minha família sejam para outras famílias também, que a gente esteja ajudando, né, a sustentar outras famílias, a construir outros sonhos. Viagem fala muito sobre sonho, né? As pessoas têm muito sonho de conhecer algum lugar, pisar em algum lugar, estar em algum lugar. Então, o nosso sonho, né, é um sonho compartilhado, nem é um sonho só meu, mas é que, de fato, a gente esteja, né, ajudando as pessoas a construírem esses outros sonhos e que a minha voz seja para isso também. Né, que você que está ouvindo, você que está aí dirigindo, cozinhando, limpando a casa, fazendo qualquer outra coisa, trabalhando, que a minha voz seja a voz do Senhor aqui na terra. Amém. Então, esses são os meus. Aí tem mais um montão aí que depois eu conto para vocês nos comentários. Sensacional. E deixa aí, aproveitando em comentários, né? Deixa aí como é que as pessoas te acham. Rede social, do S2 Miles. Com certeza. A minha rede social pessoal é @AnaMariaCamargo. Eu compartilho um monte de coisa aleatória, bem legal. E da agência, vocês podem encontrar a gente através do @S2Miles, no Instagram, no TikTok. E lá também vão ter todos os nossos contatos, telefônico, e-mail, você pode entrar em contato. E temos o nosso site, www.s2miles.com.br. Muito bom, sensacional, obrigado demais por você ter vindo. Agradecer a Shur, né, pela parceria aqui também, você fez um tour aí, conheceu tudo. Sensacional. E conta assim, pra grande finale mesmo, e associando a áudio, né, que a gente tá num tempo sagrado do áudio aqui, tem alguma história inusitada sua com áudio, /música, um evento, alguma coisa? Eu vou contar, você vai dar risada. Eu já fui locutora da rádio do colégio. Locutora, hein? Quem diria? Caramba. Locutora da rádio. A minha escola tinha um estúdio de rádio. Tinha o quê? Quantos anos? E eu devia ter uns 16 anos, por aí. Faz Caramba. Tempo. Sensacional. E aí a gente fazia, né? Éramos 2 locutores, a gente montava o programa. E fazia mesmo a locução todos os dias, de segunda a sexta-feira. E nos eventos também, que aconteciam no colégio. Boa. O programa passava pelo colégio todo, né? Pelo campus, assim, da escola toda. Era gravado só com áudio ou tinha vídeo também? Era só áudio. Era só áudio na época. Era um estúdio mesmo, assim, muito bem montado. Boa. A escola era muito legal, tinha uma vibe mais construtivista. E aí eu era locutora da rádio. Então, assim, eu já tinha muito contato. Isso era no Rio? Isso no Rio. Muito bom. Era um programa carioca. Sensacional. Então, locutora, você que não sabia, né? Deixa nos comentários aí o que você achou. Obrigado de verdade, obrigado pela sua presença, Obrigada. Foi incrível. Volte mais vezes. E galera, deixar vocês aqui agora, né? Pô, uma incrível, você que ficou até o final. Obrigado pela lealdade e pela sua fidelidade de ter ficado até o final assistindo. E deixa um comentário, deixa no Spotify, deixa no YouTube, deixa um curtir no vídeo também, que isso ajuda o YouTube a espalhar para muito mais pessoas essa mensagem. Se você, por algum motivo, não é inscrito, clica no botãozinho aqui embaixo de se inscrever, que é de graça. E acompanha aí, ativa o sininho, recebe notificações. Quando o próximo episódio for pro ar, você já vai ficar sabendo em primeira mão. Ótima semana, fica com Deus. Tchau!